Saudações, amigas e amigos. Eu sou Elison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts desde 2020, onde a gente está no episódio 151 e também mais uma edição, mais um episódio no canal Nosso Futebol, onde a gente é transmitido também desde 2024. Antes da gente começar a falar sobre essa sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, eu peço para que você nos siga no @pcategoria no Instagram e no X, né, que é o antigo Twitter. A gente está sempre trazendo conteúdo por lá. Também que compartilhe os nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os nossos episódios, deixa o like, clica aí no joinha e também, claro, que avisa para todo mundo que a gente está também em exibição no canal Nosso Futebol. Essa semana eu estou sozinho por aqui, porque a bruxa está solta e meus companheiros Felipe Augusto e Marcos Barcelos, eles estão entregues ao departamento médico. E eu vou me desdobrar aqui para tentar fazer com que vocês fiquem por dentro de tudo que aconteceu nessa sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Porque tivemos aí Santa Cruz e Asa disparando, Sampaio Corrêa, Capital, Nova Iguaçu e Cascavel reagindo, e o Souza e o Azures estagnados, o Dinossauro numa crise sem fim, o Azures caindo muito de produção, e muita coisa que aconteceu aí no meio dessas 32 partidas que aconteceram na sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Só que, claro, tradição, a gente tem que ter a nossa vinhetinha antes da gente começar a falar sobre cada grupo da quarta divisão nacional. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Hoje só comigo, né? Como eu já disse, meus amigos estão entregues ao departamento médico, voltam na semana que vem, se tudo der certo. Mas a gente vai tentar trazer por aqui tudo o que aconteceu, o de mais importante aconteceu, pelo menos, dentro dessa rodada de número 6 da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vai logo para o grupo A1, né? Inclusive, um abraço e boa recuperação, tanto para o Marcos quanto para o Felipe. E espero vocês de volta aqui na semana que vem. Partindo para o grupo A1, a gente teve goleada do Manauara por 5-0 sobre o Maitá. O Águia de Marabá foi derrotado em casa pelo Trem por 2-0 e um dos gols da equipe do Amapá foi marcado por Jonas, que é o artilheiro da Série D com 6 gols. O Gás perdeu em casa por 2-1 para o Manaus. Independência e Itunaluz jogaram na noite de terça-feira e acabaram empatando por 0-0. E aí esses resultados deixaram o grupo A1 com o Manauara na liderança com 12 pontos, seguido pela Itunaluz com 11. Independência também com 11, e o Manaus entrou no G4, tem 9 pontos agora, está dentro da zona de classificação. Na sequência, a gente tem o Água de Marabá com 9 pontos, Trem com 8 pontos, o Gás com 4 pontos, e o Maitá com a pior campanha disparado aí da Série D, né? 6 jogos, 6 derrotas, um saldo de gols de menos 20 sofridos após 6 partidas, né? Uma média impressionante dessa equipe do Maitá. E a gente vai destacar a goleada, claro, do Manauara por 5-0 sobre o Maitá, né, que teve 2 gols de Manuel, que é o vice-artilheiro da Série D, com 5 gols. Antes dele fazer seus 2 gols, Rafael e Biapino abriu o placar, Wesley e Peninha garantiram aí esse triunfo por 5-0 do Manauara, do robô, nessa sexta rodada para cima do Maitá, e a gente vai acompanhar os gols agora.
Então, aí os gols dessa goleada do Manauara sobre o Maitá por 5-0. E essa campanha do Maitá é tão complicada, né, que até falha de goleiro em cobrança de pênalti, frango de goleiro em cobrança de pênalti tem, né, para ver como é a situação da equipe do Acre dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Pior campanha, com 6 derrotas em 6 jogos, com saldo de gol negativos de 20, então complicadíssima aí a situação da equipe do Maitá. Passando para o grupo A2, chamou a atenção que 3 partidas acabaram empatadas pelo placar de 1-1. Maranhão e Parnaíba, Altos e Imperatriz, Tocantinópolis e Iguatu. Todos esses 3 jogos acabaram empatados pelo mesmo placar, 1-1, como eu já falei. E aí, né, nessa rodada de tantos empates, né, quem se deu bem foi o Sampaio Corrêa, que venceu fora de casa o Maracanã por 2-0 e deu uma subida grande aí na tabela de classificação, que tem o Altos na liderança com 12 pontos, o Imperatriz tem 11, é o segundo, e o Sampaio Corrêa saiu da sétima, da penúltima posição para a terceira, com 8 pontos ganhos agora. O Iguatu fecha o G4 com 7 pontos. O Maranhão tem 7 pontos também, Tocantinópolis também, quinto e sexto colocados, e lá embaixo temos Maracanã e Parnaíba com 5 pontos cada um. E o Sampaio Corrêa marcou com o Jair e com o Thiago Rosa sobre o Maracanã, né, que vinha aí de uma campanha surpreendente dentro da Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo Internacional no meio da semana passada, com um show do goleiro Rair defendendo 2 pênaltis e um ainda do Alanca Patrick, que foi batido no travessão, mas na Série D a equipe se embananou aí, está na 7ª posição da chave, e o Sampaio conseguiu reagir, e a gente vai acompanhar os gols também. Então aí, os 2 gols da vitória do Sampaio Corrêa, boa vitória que recoloca o time na zona de classificação, que coloca o time na zona de classificação para a próxima fase. Lembrando que o Sampaio vem numa crise muito grande, né, que não conseguiu ser finalista do Campeonato Maranhense, então se ele não subir nessa Série D, na próxima temporada ele vai ter só o estadual em seu calendário, e até por isso vem realizando uma verdadeira reformulação, uma reformulação que eu falei no trio Pé de Bola, que é outro podcast que eu tenho só sobre futebol nordestino, que dá para ser chamado de loucura, né? Na metade da Série D você fazer uma reformulação que manda embora 15 jogadores. Vou até ler o nome deles aqui para não esquecer ninguém. Foram mandados embora Bacurau, Vitor Hugo, Iamada, Tiaguinho, Henrique, Alan Costa, Gelton, Rodolfo, Lucas Ian, Eduardo Henrique, Anderson Recife, Isaías, Abraão, Elivelton e Lucas Cauã. 15 jogadores foram mandados embora do Sampaio Corrêa depois dessa vitória sobre o Maracanã, e 13 outros já foram contratados, inclusive alguns desses 13, vários desses 13 já estiveram relacionados para essa partida aí contra a equipe cearense. Então, é o Sampaio Corrêa tentando reagir na Série D do Campeonato Brasileiro, porque está desesperado, e aí não tem como chamar de outra forma, com a possibilidade de ficar sem calendário na próxima temporada, e é tanto desespero assim que mandou embora 15 jogadores, um erro muito grande, um planejamento muito mal feito, se é que aconteceu, né, algum tipo de planejamento para essa temporada de 2025. Seguindo agora para o grupo A3, que se nós tivemos 3 empates por 1-1 no grupo A2, no grupo A3 todas as partidas acabaram com placar de 1-0, vitória mínima. Santa Cruz de Natal venceu o 13 por 1-0, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa partida. O Central venceu o Horizonte por 1-0. O Souza perdeu em casa para o Santa Cruz de Recife por 1-0 e o Ferroviário venceu no Presidente Vargas o América de Natal também pelo placar de 1-0.
E aí a gente tem na classificação do Grupo A3 o Santa Cruz com 16 pontos, ainda invicto e com a segunda melhor campanha da Série D, atrás apenas do Asa de Arapiraca. O América de Natal tem 10 pontos, com essa derrota ficou estagnado por ali, mas se mantém na segunda posição. O Central tem 10 pontos e o Ferroviário fecha o G4 com 9 pontos. O Ferroviário que tinha deixado o G4 depois de perder para o 13 na rodada passada e acabou passando o Galo, que perdeu na rodada, e retomou aí a vaga na zona de classificação para a próxima fase. O Santa Cruz de Natal tem 7 pontos, saiu da lanterna. O Souza tem 4 pontos e uma campanha melancólica. E o Horizonte é o lanterna com apenas 4 pontos ganhos até este momento. E a gente vai falar justamente dessa vitória do Santa Cruz, da melhor campanha desse grupo e também da segunda melhor campanha da primeira fase, porque o Giovani acabou marcando o gol que garantiu o triunfo do Santinha contra o Dinossauro do Sertão, que estava com o uniforme vermelho aí, uma homenagem ao título paraibano de 94, mas não teve sangue para acompanhar essa equipe do Santa Cruz, né? Acabou perdendo por 1-0, o resultado que acabou causando a demissão do Francisco Diá depois de apenas 3 jogos ou 20 dias, sendo que um desses jogos, o primeiro que ele venceu o Ferroviário por 4-0, ele não estava nem no banco de reservas, porque ele não conseguiu ser regularizado a tempo. Então, nas partidas que esteve no banco de reservas, o Diá perdeu para o Horizonte e perdeu também para o Santa Cruz. Acabou deixando o Souza, que agora tem sob o comando o Tardelli Abrantes, que é sobrinho do Aldeone Abrantes, presidente do clube, e que já comandou a equipe ali entre 2021 e 2022, né? Classificou o time na pré-copa do Nordeste ali no fim de 2021 e foi semifinalista do Campeonato Paraibano em 2022, caiu na segunda fase da série, na terceira fase, na verdade, da Série D em 2022 também, e teve uma campanha que foi invicta dentro da primeira fase da Copa do Nordeste jogando no Marizão, né? Então ele chega aí, na minha visão, para conduzir o Souza até a eliminação nessa primeira rodada e encerrar a temporada do Dinossauro do Sertão, que é muito abaixo e decepcionante. A gente chegou até a colocar o Souza aqui como um dos favoritos ao acesso, mas assim como aconteceu no ano passado, acontece nesse ano, o Souza muito próximo de não passar sequer da primeira fase e mostrar que está muito satisfeito em ter boas campanhas dentro do próprio estado e abre mão completamente da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Em outra partida que a gente teve placar de 1-0, né, o Ferroviário venceu com o América de Natal por 1-0, né, gol foi marcado pelo Felipe Cruz, na partida que marcou o jogo de número 99 do Ciel, pelo Ferrão, né, pelo Tubarão da Barra. E aí a marca não é nem nos 100 jogos fechados, é no 99, porque o Ciel usa a camisa 99 e usa a alcunha também de Ciel 99, né? Então, veterano atacante, 43 anos, mas fazendo ainda muita diferença no time do Ferroviário, acabou comemorando essa grande marca com a ajuda aí do Felipe Cruz, né, que acabou marcando esse gol dessa vitória. Só que eu acho que o que chamou mais atenção nesse grupo A3, nesse fim de semana, foi justamente o suposto pênalti marcado e que garantiu a vitória do Santa Cruz de Natal sobre o 13. A gente está vendo aí essas imagens e dá para ver claramente que não existe disputa de bola, porque o atacante do Santa Cruz, ele não é sequer o Arthurzinho, que estava na marcação, não consegue nem chegar próximo dele. E aí ele fura a bola, cai e a arbitragem marca pênalti. Impressionante o nível da arbitragem no futebol brasileiro, e aí chegando na Série D, você sabe, né? Ninguém tá nem aí para isso. A Série D é um purgatório onde quem é punido na Série A, na Série B, na Série C vai apitar jogos. Então são arbitragens desse nível para baixo, e o 13 teve uma sequência de 3 vitórias consecutivas aí interrompida por conta de um erro gravíssimo de arbitragem nesse jogo contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Passando para o grupo A4, a gente teve o Juazeirense vencendo o Penedense por 1-0, o Asa goleou o Barcelona de Ilhéus por 4-0, e a gente vai falar sobre esse jogo. Jequié venceu o Lagarto por 4-1, e o Sergipe ficou no 0-0 com o União Araiguanense. Aí na tabela de classificação a gente tem justamente o Asa com 16 pontos e a melhor campanha dessa primeira fase até o momento da Série D. Depois vem Juazeirense com 11, Jequié com 10. Jequié entrou na zona de classificação e o Sergipe segue fechando o G4 com 8 pontos. Lagarto com 8 pontos também está na sequência, União com 5, Barcelona de Ilhéus com 4 e Penedense com 2 ainda sequer conseguiram vencer na competição. E essa goleada do Asa de Arapiraca por 4-0 sobre o Barcelona de Ilhéus teve um grande destaque. Sabe quem? Aquele
Marcelo Toscano, 40 anos, tivemos até que diminuir a fonte para caber o tanto de time, ex-Paraná, América Mineiro, Mirassol, Figueirense, Paysandu, Portuguesa do Rio de Janeiro e vários outros, bastante experiente em Série D, a gente está vendo aí o terceiro gol que ele marcou, mas ele abriu o placar, fez o segundo, o Yarley fez o terceiro e o Marcelo Toscano completou o hat-trick para garantir esse Asa de Arapiraca goleando, o time vai voando, com perdão do trocadilho, na Série D do Campeonato Brasileiro. Tá aí, goleada com direito a hat-trick do Marcelo Toscano, o grande destaque do nosso momento aquele da semana, trazendo aí um jogador bastante rodado, conhecido dentro do mundo do futebol, para brilhantar essa Série D do Campeonato Brasileiro. Passados esses 4 primeiros grupos, a gente vai para um intervalo bem rapidinho e a gente volta aí para falar dos grupos A5, A6, A7 e A8 nessa sequência do quarta categoria. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com a segunda parte do quarta categoria. Eu e Dona Marisa aqui, né? Falando sobre essa sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. E antes da gente voltar a falar sobre os restantes grupos que faltam aí, que a gente já passou pelo A1, A2, A3 e A4, desejando mais uma vez melhoras aos meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que me acompanham desde 2020 no quarta categoria e que estão entregues ao departamento médico, e mais uma vez pedindo a vocês para que nos acompanhem no @pcategoria, no Instagram e no Twitter, compartilhem nossos episódios também que estão nos tocadores de podcast, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê o like nos nossos episódios, e também avisa todo mundo que a gente está em exibição na TV a cabo, né, na Sky e na Claro TV, através do canal Nosso Futebol. Partindo agora para o grupo A5, né, a gente teve o misto vencendo o Goiânia fora de casa por 2-1, Ceilândia e Aparecidense acabou com vitória do Camaleão por 3-2, jogando no Distrito Federal. O Luverdense venceu o Porto Velho por 1-0 e o Goianese acabou perdendo para o Capital, que vem engatando uma boa sequência e agora se firmando na tabela dos melhores colocados, né? E aí no grupo A5 a gente tem aí a Aparecidense, que assumiu a liderança com 13 pontos, o Luverdense vem em segundo com 13 também, o Ceilândia caiu da liderança para a terceira posição com 11 e o Capital fecha o G4 com 10. O Capital começou muito mal, demitiu o Roberto Fernandes e depois da chegada do Felipe Surian engatou uma sequência de 2 vitórias que acaba fazendo com que o time permaneça aí dentro da zona de classificação. O misto é o quinto com 9 pontos, depois vem Porto Velho e Goianésia com 4 pontos, e o Goiânia com apenas 3 pontos marcados até esse momento. E nessa vitória da Aparecidense por 3-2 sobre o Ceilândia, tudo foi resolvido no primeiro tempo, mas nem tanto assim, porque a Aparecidense abriu 3-0 com Moraes, Caio Nunes e Igor Leite, e o Ceilândia foi descontar com Everaldo e Regino. Os 2 gols do Ceilândia foram marcados ali antes dos 10 minutos do segundo tempo. O Ceilândia ainda foi tentar buscar um empate, mas a vitória acabou ficando mesmo com o Camaleão.
Então aí os gols da Aparecidense, que acabou vencendo o Ceilândia fora de casa, e assumiu, ela trocou, né, de posição com Ceilândia, né, da terceira para a primeira posição da tabela de classificação. O Camaleão, que foi rebaixado na Série C do ano passado e parece estar disposto a retornar para lá. O Aparecidense, que foi campeão da Série D em 2021. No grupo A6 tivemos o Boa Vista empatando com o Água Santa por 2-2, o Maricá fez 2-1 no Porto Vitória, o Nova Iguaçu, que vem reagindo muito bem, venceu o Rio Branco no Espírito Santo por 1-0, e a Portuguesa acabou vencendo o Pouso Alegre pelo placar de 2-1. Na tabela de classificação, a Portuguesa segue na liderança com 13 pontos, o Maricá é o segundo com 10, o Rio Branco é o terceiro com 9, ainda segue na zona de classificação apesar dessa derrota em casa, e o Nova Iguaçu, que estava lá embaixo, estava na penúltima posição, entra na zona de classificação com essa vitória, chegou aos 8 pontos. Depois vem Boa Vista também com 8 pontos, Pouso Alegre e Água Santa com 7, e o Porto Vitória é o lanterna da chave com 5 gols marcados. E a Portuguesa fez 2-1 no Pouso Alegre com gols de Kawari e Cristiano, e Adson acabou descontando para os mineiros, e a gente vai acompanhar esses gols agora aqui no quarta categoria. Tá aí os gols do Portuguesa 2-1 no Pouso Alegre, e o grande detalhe para essa vitória, né, que os autores dos gols da Lusa, né, tanto o Cristiano quanto o Kawari, na minha visão, são, no meu entendimento, né, são jogadores que teriam vagas tranquilamente em clubes da Série C e B do Campeonato Brasileiro até, porque são dois atletas aí de muito destaque. O Kawari fez uma boa Série C no ano passado, por exemplo, pela Aparecidense, apesar do rebaixamento. E o Cristiano é um jogador que tem muito mercado, né? Inclusive o Botafogo da Paraíba foi tentar sua contratação para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que também é SAF, que tem um investimento pesado, mas a Portuguesa não quis nem abrir negociações, ele fica por lá, joga a Série D do Campeonato Brasileiro. Esse novo momento da Lusa bastante endinheirada aí, e seguindo na liderança desse grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. No grupo A7, a gente falou da recuperação do Nova Iguaçu, que vem muito bem, quem também vai se recuperando de maneira sensacional é o Cascavel, que venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 3-1. A Inter de Limeira também fez 3-1, mas no Itabirito. O Uberlândia empatou por 1-1 com o Cianorte, o Goiatuba também empatou por 1-1 com o Monte Azul. E aí na tabela de classificação a gente tem a Inter de Limeira com 11 pontos, o Cascavel tem 10, depois vem o Cianorte também com 10 e o Goiatuba fecha a zona de classificação com 8 pontos ganhos. Na sequência veio o Uberlândia com 8 pontos também, o Itabirito com 6, Operário com 5 e o Monte Azul com apenas 4 pontos. E essa vitória do Cascavel por 3-1 sobre o Operário do Mato Grosso do Sul foi aberto em grandíssimo estilo. Michel fez o golaço da rodada. Muito também pela jogada, né, que começa com esse lançamento quase que da bandeirinha de escanteio da sua defesa. E aí o Michel recebeu, avançou, chamou o zagueiro para dançar
e concluiu muito bem aí, finalizando por baixo do goleiro, fazendo o que foi eleito aqui pelo quarta categoria, o golaço da sexta rodada. Vimos aí o golaço do Michel, que abriu o placar, né, o golaço dessa sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Depois o Vinícius Silva chegou a empatar para o time de Mato Grosso do Sul, só que o Josiel e o Brenner garantiram essa vitória importante para a Serpente, né, que a gente chegou até a comentar que o início muito ruim acabava não decepcionando, né, que o Cascavel costuma vir de campanhas bem abaixo do esperado na Série D do Campeonato Brasileiro. Só que a equipe engatou uma sequência de vitórias, vai conseguindo uma excelente reação, tanto que agora está na vice-liderança do grupo A7, que também é bastante difícil. Agora a gente chega no grupo A8, né, que teve o empate do Barra por 1-1 com o São José. O Azures ficou no 0-0 com o Guarani de Bagé. O Azures começou bem e vai caindo muito de rendimento. O Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Marcílio Dias, que engrenou uma sequência de vitórias também com o Vaguinho Dias, uma sequência de bons resultados com o Vaguinho Dias desde que ele chegou, e vai subindo na tabela de classificação. E o São Luís de Ijuí acabou perdendo em casa para o Joinville. E aí na tabela de classificação, o Joinville está na liderança com 13 pontos, seguido pelo Marcílio Dias com 11, depois vem o Barra com 10, o São José fecha a zona de classificação com 9 pontos. O Azures, que começou bem, inclusive chegou a liderar o grupo, está na quinta colocação agora com 7 pontos, São Luís de Juí com 6, mesma pontuação do Guarani de Bagé, e o Brasil de Pelotas é o lanterna da chave com 4 pontos ganhos apenas. E o São José abriu o placar contra o Barra com o Giovani no comecinho do segundo tempo, só que o Cléo Silva, aos 45 da segunda etapa, colocou água do chope do pessoal do Zequinha e garantiu o empate para o Barra, que jogou em Santa Catarina.
Tá aí o empate com direito a muito drama do Barra, que foi buscar aí aos 45 do segundo tempo a recuperação jogando dentro de casa. E assim a gente encerra o nosso giro pelas 8 chaves, né, dessa Série D do Campeonato Brasileiro, que vai chegando na próxima rodada, a sua metade da primeira fase. Bom, a seleção da rodada, como o Felipe está no departamento médico, vai sair no @revista Série Z para todo mundo. A gente vai ficar devendo dessa vez aqui no quarta categoria, mas está lá no Instagram. E agora a gente vai para as nossas, na verdade, a minha consideração final, e eu vou falar sobre essa eleição da CBF, né, que colocou o Samir Chaude no poder nessa última semana, e em seu primeiro ato aí como presidente, antes de apresentar inclusive o Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira, ele definiu que os estaduais de 2026 terão 11 datas. Ele claramente tenta agradar o topo da pirâmide do futebol brasileiro, os 20 clubes da Série A, mais uns 6, 7, no máximo 10 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. E o que é que ele falou a respeito dos outros quase ou mais que 700 clubes que são filiados a federações no país? Inclusive na dele, que tem apenas 10 clubes filiados, de onde ele vem como filho do presidente da federação, porque ele foi eleito, mas não chegou sequer a assumir a federação de Roraima, que começaria no ano que vem, mas foi colocado logo no posto de presidente da CBF. Então, é um movimento bem preocupante para os clubes pequenos, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter em 2026 equipes tradicionais como 13 e Campinense, o Campinense confirmado, pelo menos se não subirem os dois paraibanos na série D, e o 13, se ele não conseguir subir, e o Sampaio Corrêa, se ele não conseguir subir também, eles vão ter 11 jogos para disputar na temporada de 2026. Vão ficar sem Série D do Campeonato Brasileiro. Ele faz um aceno ali com a criação de uma suposta Série E, mas a gente sabe que isso não vai sair do papel. Toda temporada se fala em Série E, Série E, Série E, mas a gente sabe que é muito difícil. Eu ficaria um pouco mais alentado caso se falasse em uma estruturação de uma Série C com pontos corridos e de volta, no mesmo formato das Série A e B, uma ampliação de clubes na Série D, com a cobrança e com a CBF ajudando na estrutura da competição, transmitindo todas as partidas. Isso, nesse momento, seria mais importante do que a criação de uma Série E, que seria fazer o que acontece quase que em toda a Série D nesse momento, né? Que vários clubes jogam por jogar. Então, é um início, pelo menos um primeiro discurso do Samir Chaude, que é muito preocupante para os clubes pequenos e que são a base da cadeia do futebol brasileiro. Ele está pensado nos clubes de elite, nos clubes que faturam milhões, nos clubes que são mais negócios do que o futebol. E aí uma centena de clubes e milhares de profissionais que atuam, que trabalham nesses clubes, sejam dentro ou fora de campo, devem ficar ainda mais desamparados no calendário que é proposto pelo novo presidente da CBF. 40, 41 anos e ideias completamente ultrapassadas e que acabam sempre priorizando quem já é muito beneficiado, muito privilegiado dentro do nosso futebol brasileiro. Então eu vou ficando por aqui com essa edição 151 do Quarta Categoria. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até esse momento e na semana que vem estaremos de volta. Espero que com o time completo para falar sobre a 7ª rodada, a última do turno e a primeira antes do retorno dessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui e até a semana que vem.